Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Murrinho, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 35 da apostila 3, na frente 2 de Geografia, aula essa que aborda três importantes fontes de energia, a energia solar, a energia eólica e a energia nuclear. O objetivo dessa aula é a gente trabalhar os prós e os contras de cada uma dessas fontes e analisar a situação do uso de cada uma delas no território brasileiro. Prestem bastante atenção, pois é uma temática bastante recorrente nas principais provas. Me acompanhem nos próximos slides para a gente aprofundar melhor esse assunto. Para começarmos o nosso papo geográfico sobre energia, a gente trabalha especificamente com energia solar. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como que eu consigo aproveitar essa energia solar? E a resposta é bastante simples, é uma resposta bastante óbvia. A gente aproveita a partir da radiação proveniente do Sol. A partir do momento em que os raios solares atingem a superfície terrestre, a gente tem três modalidades diferentes de aproveitamento dessa radiação solar. Vou começar apresentando para vocês a modalidade mais comum, que talvez alguns de vocês tenham dentro da própria casa de vocês. Grandes placas coletoras que aquecem a água que vai ser utilizada na residência de vocês. A água que vai ser utilizada em torneiras, seja no banheiro, seja na cozinha, para aquecer essa água. A água que vai ser utilizada em chuveiros, para que não precise acionar um sistema elétrico de aquecimento dessa água. Ou seja, à medida que eu consigo, através dessas placas coletoras da radiação solar, aquecer um certo volume de água, eu consigo economizar eletricidade na minha conta no final do mês. Então, que tipo de investimento eu faço normalmente, Morrinho? É um investimento que gira em torno aí de R$ 1.000 a R$ 1.500 e que um retorno esperado para esse investimento ele seja alcançado mais ou menos no prazo de um ano e meio dentro da conta de energia elétrica. Vale bastante a pena? Claro que vale a pena. Depois a gente vai fazer a análise das vantagens e das desvantagens dessa fonte de energia. Mas para além dessa questão do aquecimento da água que pode ser utilizada nas residências, é possível também produzir eletricidade a partir da radiação solar, convertendo a radiação solar em eletricidade através de placas fotovoltaicas. É o que esta imagem nos sugere. E aí a gente vai perceber que no território brasileiro há um potencial bastante significativo para que esse aproveitamento aconteça, dada a localização geográfica do Brasil, dada a condição climática também do território brasileiro. Mas existe uma outra forma de gerar eletricidade que não depende simplesmente da conversão da radiação solar em eletricidade nas placas fotovoltaicas, mas essa radiação solar aquecendo um sistema de água, em que essa água, ao evaporar, passa a exercer a mesma função da água dentro de uma termoelétrica, ou seja, a água vaporizada, pressurizada, movimenta turbinas e essas turbinas geram, portanto, eletricidade. Essa terceira modalidade aqui que eu trago para vocês, a gente chama de energia heliotérmica, né? Porque se assemelha muito a uma termoelétrica, mas quem aciona, na verdade, a termoelétrica é a radiação solar. Essa mais em caráter experimental. A primeira, muito mais comum no Brasil, a segunda tende a crescer cada vez mais. E é interessante usar essa modalidade de energia? É super interessante, porque quando eu penso nessa fonte primária, que é a radiação solar, eu tenho uma fonte renovável de energia. Claro que não é uma fonte que está o tempo todo disponível para todo lugar do nosso planeta, mas quando a gente pensa na realidade brasileira, é uma fonte que está plenamente disponível o tempo todo. Mas Morrinho, só um dia não vai deixar de existir? Pode até deixar de existir, mas a sociedade que a gente conhece também deixaria de existir muito tempo antes do Sol deixar de existir. Para além dessa questão de ser renovável, também é uma energia limpa, porque em nenhum momento eu tenho emissão de poluentes no processo de geração de energia. Então, eu não estou contabilizando a produção de equipamentos, certo? Eu estou contabilizando apenas a geração de energia em si. Então, uma fonte limpa, uma fonte renovável de energia. Não à toa a gente chama de fonte alternativa de energia, né? Porque ela tem aí um uso relativamente pequeno, um impacto ambiental muito reduzido. Agora, quais são as desvantagens? Nem todo lugar tem uma boa disponibilidade de radiação solar. Se a gente pensar um pouquinho na geografia física, à medida que eu estou mais próximo da linha do Equador, eu tenho um fotoperíodo mais regular. À medida que eu me afasto da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, ou seja, eu aumento a latitude,
eu percebo esse fotoperíodo, turma, variando cada vez mais. Ou seja, durante o verão, dias muito mais longos e noites muito mais curtas, e no inverno, o contrário, noites muito longas e dias muito curtos, o que acaba inviabilizando o aproveitamento dessa fonte de energia. Além dessa questão do fotoperíodo, é importante pensar na questão climática. Por mais que na região equatorial eu tenha um fotoperíodo super regular, na mesma região equatorial eu tenho clima quente e chuvoso praticamente o ano todo. E esse chuvoso da condição climática que aparece acaba dificultando o aproveitamento da energia solar. Por quê? Porque o chuvoso deixa o céu muito nebuloso e as nuvens no céu acabam prejudicando a incidência da radiação solar. Então eu tenho que encontrar uma região em que não haja tanta nebulosidade, como eu coloco aqui para vocês, e que haja um fotoperíodo que seja grande e regular, ou seja, que tenha aí um fotoperíodo ao longo do ano que varia entre 10 e 12 horas de duração do dia. Tá joia? E aí a gente vai perceber que no Brasil a gente tem essa condição. Mas, por exemplo, quando eu olho para um país como o Canadá, como a Noruega, como a Finlândia, esse tipo de aproveitamento já não é tão possível assim por conta dessa questão do fotoperíodo. Outro problema que a gente tem em relação à energia solar é o custo desses equipamentos, principalmente quando falamos aí em placas fotovoltaicas para conversão da radiação, da luz do sol em eletricidade. À medida que a gente conseguir baratear o processo de produção dessas placas, talvez a implementação dessa modalidade de energia torne-se realmente muito mais intensa no futuro. Beleza? No que diz respeito à situação do Brasil, trago este belo mapa que já caiu em prova da FAMEMA, que já caiu em segunda fase da FUVEST, e que é um mapa que foi publicado numa revista FAPESP, em uma reportagem sobre energia solar e o grande potencial que a gente tem no território brasileiro. O que eu posso dizer para vocês? Hoje a gente usa muito pouco ainda a energia solar, principalmente na questão de produção de eletricidade, mas a gente tem um potencial incrível para poder expandir essa forma de geração de energia. Por que a gente tem esse potencial incrível? Por conta dessa grande extensão do território brasileiro que a gente dá o nome de cinturão solar. Onde nós encontramos esse cinturão solar? Na região do sertão nordestino, em boa parte da região centro-oeste do Brasil e em parte do sudeste brasileiro, em especial o norte do estado de São Paulo e o centro-norte aí, centro-oeste de Minas Gerais. Por que que essas três regiões são muito fortes, né, com esse potencial de aproveitamento da radiação solar? Eu vou olhar para essa região, turma, e vou perceber que ela se situa entre a linha do Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. Portanto, eu estou falando da zona intertropical, da zona tropical do nosso planeta. E a zona tropical do nosso planeta é uma região marcada por esse fotoperíodo grande e regular. Quando eu faço uma análise das condições climáticas dessa região, é importante lembrar que no sertão nordestino eu tenho clima semiárido, quente e seco na boa parte do ano, então eu tenho uma baixa nebulosidade. Já nessa porção do centro-oeste e do sudeste, eu tenho aquele clima chamado de tropical típico, que tem duas estações bem definidas, o verão quente e chuvoso, o inverno mais ameno e seco, e que esse inverno ameno e seco, na verdade, tem uma estiagem bastante significativa, que nós que estamos aqui no interior de São Paulo, a gente sente bastante essa estiagem. É importante a gente ter noção que a gente consegue contar quantos dias no ano, com relativa facilidade, tivemos dias chuvosos, dias com grande nebulosidade. Então, esse aproveitamento da energia solar, desde a placa coletora para aquecer a água dentro de casa, até mesmo a geração de energia elétrica a partir das células fotovoltaicas, ele é super interessante. Então, esse potencial ele pode ser mais aproveitado, principalmente se a gente conseguir produzir esses equipamentos para a geração de energia solar dentro do território brasileiro a um custo mais acessível. Beleza? Então, estejam sempre atentos a essa modalidade, porque ela costuma aparecer nas provas mais recentes de vestibular.
A próxima modalidade que a gente vai analisar é a modalidade eólica. E eu vou reproduzir essa situação do Brasil no próximo slide para que vocês não se percam nas anotações, beleza? Então me acompanha aqui, ó. Para nós estudarmos a energia eólica, a gente vai seguir basicamente o mesmo roteiro do nosso estudo sobre a energia solar. Pensando, portanto, nesses aspectos gerais, a gente começa da origem da geração de energia eólica. E, logicamente, a gente está falando da força dos ventos. Esses ventos, no entanto, para poderem gerar energia elétrica, eles precisam passar por grandes cataventos, como esses que eu mostro aqui na imagem para vocês. Esses cataventos, no entanto, eles têm nome, né? Eles são chamados de aerogeradores ou turbinas eólicas. A partir do momento em que os ventos passam por essas turbinas ou por esses aerogeradores, a movimentação desses aerogeradores movimenta, né, uma turbina, e essa turbina acaba sendo a responsável pela geração de eletricidade. Pensando nas vantagens, pensando nas desvantagens. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V, né? As vantagens, turma, são exatamente as mesmas vantagens que a gente encontra na energia solar. Estamos falando de uma fonte renovável. Por que uma fonte renovável? Porque o vento é o ar em movimento. E o ar em movimento, ele só ocorre por conta de diferença de pressão atmosférica. Então, enquanto a gente estiver num planeta e que exista a atmosfera, e que exista diferença de pressão atmosférica, esse vento estará disponível para o nosso consumo para essa geração de energia elétrica. E é uma fonte limpa. Afinal de contas, quando eu olho para a passagem dos ventos por essas turbinas, né, por esses grandes geradores, a gente tem aí zero emissão de poluição. Tem problemas. Grandes problemas? Não. Pequenos problemas, mas que não deixam de ser problemas. Que tipo de problema a gente pode enfrentar quando a gente tem uma usina eólica? É importante fazer um estudo de impacto ambiental antes da construção da usina eólica, por conta da circulação de aves que migram de uma região para outra. A existência desses grandes cataventos pode fazer com que as aves choquem com esses cataventos ao longo de suas rotas. E aí, para evitar uma situação de desequilíbrio ecológico, é importante que se faça esse estudo de impacto ambiental. No mais, os impactos são realmente bem pequenos. A poluição sonora, a poluição visual, tem um caráter muito mais local e não um caráter de grande abrangência. Quer dizer, o barulho é bastante significativo na região dessas usinas eólicas. A paisagem é de fato alterada nessas usinas eólicas. E chamo a atenção para essa última questão, a baixa mobilidade geográfica. Afinal de contas, ventos, turma, não são disponíveis na mesma intensidade em todas as regiões. E é preciso, no desenvolvimento da geração de energia eólica, que esses ventos sejam não apenas fortes, mas que sejam regulares. E a gente vai perceber que existem algumas regiões, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, que é o que a gente tem que analisar, mas no mundo também, em que essa regularidade acaba gerando um potencial muito mais significativo. Potencial esse no Brasil que a gente olha no próximo slide. Analisando a situação da geração de energia eólica no Brasil, o cenário é bastante animador. Como eu coloco aqui para vocês, esse setor ele vem passando por uma franca expansão nos últimos anos, colocando o Brasil entre os 10 maiores produtores mundiais de energia eólica. Essa expansão, olhando apenas para a matriz energética brasileira, traz uma perspectiva de que neste ano de 2020, a energia eólica seja a segunda principal forma de geração de eletricidade dentro do nosso território, ultrapassando a biomassa, ultrapassando também o gás natural, perdendo apenas para a geração de energia hidrelétrica. Afinal de contas, essa é a principal forma de geração de eletricidade no Brasil, compondo aí cerca de 60% da nossa matriz elétrica. Informações interessantes a respeito da expansão da energia eólica. Hoje, quando a gente olha para a região nordeste do Brasil, mais da metade da eletricidade produzida na região nordeste vem da força dos ventos. Outro destaque interessante, hoje a quantidade de energia produzida a partir dos ventos no Brasil consegue superar a quantidade de energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, ou seja, de fato é bastante promissor. E o que ajuda a ser bastante promissor? Passou a ventar mais no Brasil? Não, a quantidade de ventos continua exatamente a mesma ao longo do ano, mas a produção dessa energia com seus equipamentos técnicos tornou-se mais barata e tornou-se maior no Brasil. Até algum tempo atrás, a gente importava essas pás, essas turbinas eólicas.
e através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, linhas de crédito foram oferecidas para que empresas desenvolvessem essas técnicas no Brasil. E ao termos essas técnicas desenvolvidas, houve um barateamento desse custo de produção dessa tecnologia e uma ampliação do emprego dessa tecnologia de geração de energia no Brasil. Onde especificamente eu encontro essa produção energética no território brasileiro, Morrinho? Esse mapa nos ajuda a perceber legal essa geração de energia eólica. A gente tem como maior potencial de geração de energia eólica essa região do Nordeste, que engloba os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Não à toa, o Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional e o Ceará é o terceiro maior produtor nacional. Em segundo lugar, estado da Bahia, principalmente essa faixa interiorana do estado da Bahia. Morrinho, o que contribui para que essa região gere tanta energia elétrica? Vamos pensar na geografia física, pensar na linha do Equador cortando o território brasileiro e lembrar que a linha do Equador representa a zona de convergência intertropical, do qual os ventos alísios acabam convergindo em sua direção. Os alísios provenientes do hemisfério sul, ventos que sopram a partir de sudeste, e alísios provenientes do hemisfério norte. Quando eu olho para o fluxo desses alísios provenientes do hemisfério sul, a região nordeste é bastante atingida por esses ventos. Vale lembrar também que a porção litorânea, não só do Nordeste, mas a porção litorânea em geral, por conta das brisas terrestre e marinha, também tem esse potencial bastante significativo. Outra região que a gente pode destacar corresponde ao sul do Brasil, em especial o leste do Rio Grande do Sul, onde até algum tempo atrás o município de Osório possuía aí o maior parque eólico nacional. Por que nós temos essa geração de energia eólica na região sul? Por conta de uma massa de ar que vem lá da Argentina, da região da Patagônia, e entra no território brasileiro, que é a massa polar atlântica. Uma massa fria, uma massa úmida, que muda bastante as condições atmosféricas aqui no Brasil. E que o vento que traz a massa polar atlântica tem um nome: vento minuano, vento pampeiro, que é um vento bastante constante na região sul do Brasil. Por isso esse grande aproveitamento eólico. Pensando no Brasil como um todo, turma, o que eu gostaria muito que vocês guardassem é esse potencial nordestino. Inclusive reforçando, que a dependência hoje energética, elétrica, principalmente no Nordeste em relação à eólica, é bastante significativa e que isso traz um potencial de expansão ainda bastante significativo. Maravilha? Para nós terminarmos esse conteúdo, vamos fazer essa mesma análise, só que agora na modalidade nuclear. Quando a gente fala em produção de energia nuclear, o que é fundamental a gente ter em mente? Que para usar essa forma de energia, a gente precisa de uma fonte primária. E essa fonte primária normalmente é o urânio. Por que o urânio? Porque é um material com grande capacidade de emitir radioatividade. Para que esse processo aconteça, não basta eu encontrar o urânio na natureza. É preciso que esse urânio passe por um processo de enriquecimento e que um isótopo desse urânio seja bombardeado por nêutrons num processo chamado de fissão nuclear. É esse processo de fissão nuclear do urânio-235 que gera a energia elétrica que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. Mas, Morrinho, a partir do momento em que ocorre esse processo, é interessante do ponto de vista econômico, é interessante do ponto de vista ambiental, tem vantagem, tem desvantagem? Começo destacando para vocês as vantagens dessa modalidade de geração de energia. A primeira vantagem é, apesar de ser uma fonte não renovável de energia, a quantidade de energia gerada por esse átomo de urânio é uma quantidade muito elevada. Se eu comparar, turma, 1 kg de carvão mineral e a energia gerada por esse quilo de carvão mineral com 1 kg de urânio enriquecido, a quantidade de energia gerada por esse urânio enriquecido, dependendo do tipo de reator nuclear, pode ser de 20 mil vezes a 1 milhão de vezes maior. Ou seja, mesmo que não seja uma fonte renovável, a pequena quantidade utilizada
para gerar muita energia, torna a disponibilidade dessa fonte energética uma disponibilidade muito maior do que qualquer outra fonte fóssil que acabe existindo no nosso planeta. Ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade em relação à quantidade de energia gerada, é importante lembrar que não existe grande restrição geográfica quanto à instalação de uma usina nuclear e que o espaço destinado a essa usina nuclear é um espaço relativamente menor, que o impacto de instalação dessa usina no espaço também é relativamente menor. O que se aconselha, mas também não é regra, que seja perto de fontes hídricas. Por quê? Para promover o resfriamento de reatores. Então, ao longo da costa, legal instalar. Ao longo do curso de um rio, legal instalar. Perto de um lago, legal instalar. Então, você tem uma disponibilidade de espaço bastante significativa, uma mobilidade espacial bastante significativa quando se pensa na instalação de uma usina nuclear. E a terceira vantagem é uma vantagem que bate muito de frente com a questão do emprego dos combustíveis fósseis. Por mais que os combustíveis fósseis gerem bem menos energia, mas ainda assim gerem bastante energia, os combustíveis fósseis têm o agravante de poluir demais a atmosfera, contribuir demais para a intensificação do efeito estufa, contribuir demais para a ocorrência de chuvas ácidas. No processo de fissão nuclear, na geração de energia nuclear, a gente não tem emissão de poluentes atmosféricos. Portanto, pensando na qualidade do ar, pensando em mudanças climáticas, a contribuição da energia nuclear é igual a zero. Quer dizer, então, que é uma fonte perfeita, Morrinho? Não, tem seus problemas. E aí, no nosso próximo slide, que é o último que fecha a nossa aula, a gente vai ver não só quais são esses problemas, essas desvantagens, mas a gente também aproveita para ver qual é a situação do Brasil no que diz respeito ao aproveitamento dessa fonte de energia. Analisando então as desvantagens dessa modalidade de energia, a primeira que aparece é muito do ponto de vista econômico, que é o custo relacionado à instalação do material necessário ao processo de fissão nuclear para a geração de eletricidade, bem como o custo relacionado ao próprio funcionamento, relacionado aí à dependência principalmente desse material do urânio enriquecido, coisa que hoje a gente consegue desenvolver essa tecnologia no Brasil, mas que historicamente a gente teve que importar essa tecnologia. Outro problema grave relacionado à energia nuclear é o destino do lixo radioativo, porque o urânio que é utilizado no processo de fissão nuclear, ele não se esgota totalmente no processo de fissão nuclear. Existem resíduos de urânio que continuam emitindo uma grande quantidade de radiação e que é extremamente nociva à nossa sociedade. Portanto, é necessário armazenar com muito cuidado, de preferência soterrar esse material radioativo em grandes tambores vedados com chumbo. Só para vocês terem ideia da importância de isolar bem esse lixo radioativo, na década de 80 no Brasil, o destino inadequado de um aparelho de raio-x usado em consultório odontológico fez com que o césio, também material radioativo, tivesse contato amplo com muitas pessoas em Goiás. E isso gerou uma série de pessoas adoecidas por conta de problemas na tireoide e de desenvolvimento de câncer por conta do contato com o césio. Então, é sempre importante dar o destino adequado a essa forma de geração de energia, no caso aí, a essa fonte primária de geração de energia. No que diz respeito aos acidentes, muita gente pensa nisso como uma grande problemática relacionada à energia nuclear. Mas acho legal a gente ponderar, sabe? Desde quando se fala em energia nuclear? Desde a década de 30, década de 1940. Quantos grandes acidentes aconteceram ao longo da história do emprego de energia nuclear? Pouquíssimos. E apenas 3 tiveram grande repercussão, apenas 3 tiveram grande abrangência geográfica. Não vejo como necessário detalhes históricos desses 3 acidentes, mas tentar entender mais ou menos por cima o que aconteceu nessas 3 situações. O primeiro grave acidente que a gente teve com usinas nucleares foi no estado da Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, na usina de 3 Mile Island. Houve um superaquecimento de um reator nuclear, havia um sistema de alarme para avisar desse superaquecimento, mas que, no entanto, não foi acionado. Falha humana. E aí você tem material radioativo espalhando-se nesta região,
pessoas tendo que ser rapidamente evacuadas por conta disso, mas que acabou atingindo aí pessoas que acabaram adoecendo por esse contato com a radiação. Qual é o resultado desse primeiro acidente? Uma mudança de protocolos relacionados à segurança do funcionamento das usinas nucleares. Então, há males que vêm para o bem, né? Foi uma tragédia, mas a parte boa é que a gente melhorou muito o protocolo de segurança relacionado ao emprego dessa fonte de energia. Chernobyl, Ucrânia, na época ainda parte da União Soviética, representa o maior acidente da história do emprego de energia nuclear. A explosão de um reator que durante poucas horas foi negligenciada pela então União Soviética e que só se ficou sabendo da explosão desse reator pela carga de material radioativo que rapidamente se espalhou na atmosfera. A Ucrânia, só para vocês terem noção, ela se localiza na porção sudeste do continente europeu. Essa radiação, a partir da explosão de Chernobyl, foi detectada na Suécia, país que fica no norte do continente europeu. E aí, diante de muita pressão internacional, o governo da União Soviética acabou confirmando a explosão desse reator. Até hoje, a região de Chernobyl, ao norte da Ucrânia, é uma zona morta, quer dizer, não há desenvolvimento de vida, o que havia de vida lá acabou muitas vezes deixando de existir, principalmente vida animal, vida vegetal também bastante afetada nessa região. E o terceiro e mais recente acidente, em Fukushima, no Japão. Ao norte do território japonês, a usina de Fukushima foi atingida por grandes ondas em função de um terremoto, na verdade de um maremoto, que aconteceu a mais ou menos 400 quilômetros da costa. Esse maremoto acabou derrubando o sistema energético de funcionamento da usina, houve um superaquecimento de reatores da usina, mas não houve acionamento do sistema de segurança para avisar desse superaquecimento. E aí, de novo, a gente tem uma situação semelhante a Three Mile Island. Diferença nesse caso, deriva de uma tragédia natural, que é a ocorrência desse maremoto. Beleza? Então, por mais que gere acidentes e que esses acidentes sejam de grandes proporções, o perigo desses acidentes é relativamente pequeno quando a gente fala do emprego de energia nuclear. É interessante que, mesmo sendo pequeno, países como o Japão, como a Alemanha, têm em mente a inutilização das suas usinas nucleares, tentando mudar, então, a composição de suas matrizes energéticas a curto médio prazo. Joinha? Pensando no caso do Brasil, gente, para a gente fechar a nossa aula, é muito interessante a situação brasileira, porque no caso do Brasil, precisar, a gente não precisa do desenvolvimento da energia nuclear para a geração de eletricidade. Talvez a gente possa necessitar para o desenvolvimento de mecanismos militares, como submarinos, embarcações, armas nucleares. Mas é importante lembrar também que o Brasil é um signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas esse desejo de desenvolver energia nuclear no Brasil, ele veio no regime militar, como uma tentativa do Brasil se fortalecer, pelo menos regional. A escolha da localidade das usinas nucleares a serem instaladas no Brasil foi estratégica. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, cidade essa situada entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 3 importantes centros urbanos, 3 importantes áreas de demanda de eletricidade no Brasil. Mas havia um problema. O Brasil não dominava a tecnologia da fissão nuclear, o Brasil não dominava a tecnologia do enriquecimento do urânio. Então, para que esse parque nuclear fosse instalado no Brasil, era preciso que se fizessem parcerias. E nós fizemos 2 parcerias. Em 1969, parceria com a empresa Westinghouse, dos Estados Unidos, que resultou na construção da usina Angra 1. No momento desse acordo, 1969, não se previa nenhuma transferência de tecnologia. Então, é uma situação como se tivesse sido desmontada uma usina norte-americana e ela tivesse sido remontada em território brasileiro. Tecnologia bastante defasada, comparando com as usinas mais modernas. Por um certo tempo, essa usina de Angra 1, ficou conhecida como usina vagalume, porque virava e mexia, ela precisava ser desacionada para não correr nenhum tipo de risco de acidente. Quer dizer, e a quantidade de energia gerada, uma quantidade de energia muito pequena perante as necessidades nacionais.
Dado interessante, tá? Em 1969 foi feito o acordo, o início da construção se deu em 1971, mas a usina Angra 1 só começou a funcionar em 82. Então, olha a distância temporal aí entre o acordo e o funcionamento da nossa primeira usina nuclear. No ano de 1975, fizemos um segundo acordo, um acordo com a Siemens, empresa da Alemanha Ocidental. E aí a ideia era mais abrangente, era a ideia de construir 8 usinas nucleares. E além de construir essas 8 usinas, transferir tecnologia de enriquecimento de urânio, técnica que hoje a gente domina. Existe perto de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, o município de Resende, que é onde fica a Academia Militar dos Agulhas Negras, e onde está também a fábrica de combustíveis nucleares, onde o urânio é enriquecido e passa a ser utilizado, então, nas usinas em Angra dos Reis. Dessas 8 usinas planejadas pelo acordo entre Brasil e Alemanha, apenas 2 saíram do papel. Angra 2, que passa a funcionar em 2001 para manter essa tradição, né? Um acordo de 75 e em 2001 a usina passa a funcionar, quer dizer, mais de 25 anos para isso acontecer, é um absurdo, né? E Angra 3, que começa a ser construída, mas que está ainda em construção, as obras estão embargadas por suspeitas de superfaturamento, que é incrível a gente imaginar que isso ainda possa acontecer. É ironia, tá joia? Moçada, é uma tecnologia que a gente tem muito defasada, é uma tecnologia que a gente quase não consegue dominar e que, além de tudo isso, a gente tem uma produção energética muito pequena. Existe uma insistência por parte do governo em ampliar esse parque nuclear, mas eu não sei até quanto essa intenção é de desenvolvimento técnico, essa intenção é de satisfação de acordos internacionais, até o quanto isso é viável do ponto de vista econômico ou ambiental. Mas é importante a gente ficar de olho aí no noticiário, para caso apareça alguma notícia importante nesse sentido, a gente ficar bem atento, porque um vestibular pode sim acabar perguntando. Só para a gente finalizar esse assunto, eu trago esse mapinha que eu acho bem interessante. Ele não é um mapa muito atual, ele é de 2011, mas ele mostra, né, a quantidade de reatores nucleares no planeta. 439 naquele momento, gerando cerca de 13,8% de toda a energia no nosso planeta. E aí você tem os países que dominam essa tecnologia. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Em geral, são países do norte desenvolvido, né? Se a gente traça aquela linha norte e sul, a gente percebe isso muito nitidamente. Tá joia? Poucos países do sul subdesenvolvido detêm essa tecnologia. O Brasil, a Argentina, a África do Sul, Paquistão, Índia e China. Beleza? A outra coisa que chama a atenção é que a cor que os países estão pintados... tem o México também, do sul subdesenvolvido, perdão. Outra coisa que eu acho legal vocês perceberem é que a cor que os países estão pintados ela mostra, na verdade, a dependência em relação à energia nuclear. E o país que tem essa maior dependência é a França. Tá? Mais de 75% da energia gerada na França vem de fonte nuclear. Normalmente, qual é a relação que a gente estabelece? A energia nuclear ela é muito utilizada quando outras fontes de energia não são tão disponíveis assim no território. E isso acho que casa muito bem com o caso francês, porque apesar de poder gerar energia hidrelétrica, poder gerar energia eólica, não há um potencial tão significativo assim. Então acaba sendo o país com maior dependência de energia nuclear. Beleza, turma? Mantenham seus exercícios em ordem, esclareçam suas dúvidas, continuem se cuidando, contem comigo. Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.